No programa de hoje, contamos com a participação do secretário da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies. Doutor em Economia dos Recursos Naturais, pela University of Queensland, da Austrália, mestre em Ciências Agrícolas, pela Lincoln University, da Nova Zelândia, Spies é graduado como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Catarina e também como administrador de empresas pela Unidade de Rio do Sul. Além da brilhante formação acadêmica, Spies tem uma vaga experiência profissional. Trabalhou na Epagre, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, por 34 anos. Lá exerceu as funções de extensionista rural, pesquisador e chefe do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, o CEPA. No campo internacional, além da vida acadêmica, coordenou missões técnicas para estudar, principalmente, as cadeias produtivas de leite da Nova Zelândia, Austrália, Uruguai, México e Canadá. E é com este filho de agricultor, natural de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina, que conversamos agora. Secretário, primeiramente quero agradecer a gentileza da entrevista e também cumprimentá-lo pela formação acadêmica, porque sei que em nosso país a educação é um caminho de muita perseverança. É verdade, eu nasci em Itapiranga, mas cresci em Tunápolis, que é um município que foi desmembrado de Itapiranga. E eu sou filho de agricultor, meu pai foi presidente da cooperativa e eu tive o privilégio de estudar no Colégio Agrícola de Camboriú, onde me formei como técnico agrícola e que me deu acesso à Caresc. Como extensionista, eu iniciei a minha carreira profissional. Tive o privilégio também de estudar na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e uma especialização na Universidade de Lavras, em Minas, além da minha formação de pós-graduação em mestrado e doutorado no exterior. Secretário, Santa Catarina, que é um dos principais produtores de alimentos no Brasil, tem sua estrutura fundiária baseada na agricultura familiar, atuando em pequenas propriedades rurais. Gostaria que o senhor falasse como se deu a formação dessa estrutura agrária em Santa Catarina. Nós temos em Santa Catarina 200 mil propriedades rurais economicamente ativas e destas 90% tem até 50 hectares de área, portanto fica bem caracterizado o minifúndio para os padrões brasileiros. E destas propriedades, 84% dos agricultores são classificados como agricultores familiares pela Lei da Agricultura Familiar do Brasil. E nessa pequena propriedade, né, no nosso pequeno território, que são apenas 95 mil quilômetros quadrados, nós temos 1,12% do território brasileiro, nós temos aqui a maior produção de suínos do Brasil, somos também o maior produtor de maçãs, maior produtor de cebolas e cultivamos muito bem o mar, com a maricultura, que somos o maior produtor de ostras e mexilhões. E também somos o segundo maior produtor de frangos, só perdemos para o estado do Paraná, no caso do frango. Nós temos também a segunda maior produção de tabaco e de arroz. E um destaque ainda desse nosso agronegócio é o leite, é a atividade que mais cresce e já somos o quarto maior produtor. Temos ainda outras atividades de destaque, como a banana, outras frutas, né? Na Serra Catarinense, nas altitudes catarinenses, surgiu uma nova cultura que, assim como a maçã, tem contribuído para o desenvolvimento da região, porque além de ser um produto agrícola, né, ele está aliando com o turismo, que é a produção de uvas, que está dando uma produção de vinhos excelentes. A vitivinicultura encontrou na região da Serra Catarinense uma condição especial para produzir vinhos de alta qualidade e que atraem os investimentos e, portanto, vão impulsionar também a economia, tanto através da produção de vinhos de qualidade como pelo enoturismo, né, o turismo associado à própria vitivinicultura. Mas eu destacaria que o modelo agropecuário catarinense ele tem grande parte do seu sucesso assentado justamente por nós termos uma economia de dois ciclos. Uma economia do ciclo vegetal, pelo qual nós, com modernos processos agronômicos, produzimos biomassa, isto é, grãos, pastagens, enfim, fibras, que depois nós transformamos através de um segundo ciclo econômico, que é o ciclo da produção animal, produzindo proteínas, e por esse modelo nós geramos mais riquezas e mais empregos, mais desenvolvimento.
Hoje a agropecuária catarinense já representa 29% do nosso produto interno bruto e desse 29%, 60% é representado pela proteína animal, por carnes e leite. Além disso, 65% das exportações de Santa Catarina em 2017 foram do agronegócio. E com essa característica, qual a importância do cooperativismo para dar suporte a esse desenvolvimento? Santa Catarina é um estado de pequenas propriedades e o cooperativismo tem sido a mola mestre para gerar riquezas e distribuir riquezas aos agricultores catarinenses. O cooperativismo vem crescendo de forma consistente. Nós, em 2004, nossas cooperativas faturavam 6 bilhões de reais por ano e agora, em 2017, já faturaram 32,6 bilhões de reais. É um crescimento consistente, acima de 10% ao ano, que mostra que o cooperativismo de Santa Catarina é maduro e tem condições, talvez, de ser o melhor modelo de desenvolvimento, porque ele tem a meritocracia do capitalismo e com a distribuição de resultados de forma mutualista entre os seus cooperados. Secretário, Santa Catarina tem algumas culturas cujo desempenho são referências também no mundo. Eu gostaria que o senhor abordasse que culturas são essas e qual é o desempenho de Santa Catarina na produção dessas culturas. É verdade, Santa Catarina tem uma situação especial em relação à cultura do arroz. Nós temos a segunda maior produção do Brasil, mas a maior produtividade, com produtividades que alcançam já acima de 10 toneladas por hectare ou até 200 sacos de arroz por hectare. Nós temos também uma condição muito boa para a produção de soja, nossa produtividade é alta e no ano passado nós conseguimos colher 8.600 quilos por hectare em média de milho, que também caracterizou a segunda maior produtividade média do Brasil, só perdendo para as zonas que usam irrigação. Mas temos uma posição vulnerável, secretário, a respeito da produção de milho. O nosso consumo é mais do que o dobro da nossa capacidade de produção. Como é que se resolve essa equação? Um grande desafio para manter esse modelo de produção intensiva de suínos, aves e leite, e aliás, a Santa Catarina é o berço da produção integrada de proteína animal, porque as 5 grandes empresas nasceram aqui em Santa Catarina. Nós temos um desafio que é justamente de suprir milho para toda essa demanda. O estado de Santa Catarina tem uma área limitada, então nós conseguimos produzir em torno de 3 milhões de toneladas de milho por ano, mas o nosso consumo já está próximo de 7 milhões de toneladas. Eu chamo isso de um bom problema. Nós estamos com falta de milho, porque somos o maior produtor de suínos e o segundo maior produtor de frangos, então nós estamos trazendo grãos de outros estados para converter em proteína animal com agregação de valor. Isso é muito positivo para a economia. Porém, seria melhor se nós tivéssemos uma produção maior de grãos aqui, que melhoraria a competitividade da nossa produção. Mas, enquanto isso, nós estamos dando incentivos para aumentar essa produção, através do nosso programa Terra Boa, colocando calcário para os pequenos produtores, também sementes de milho de alto padrão genético para aumentar a produtividade, estimulando a construção de armazéns para aumentar a armazenagem, e também estamos procurando alternativas como a rota do milho para trazer mais milho da produção mais próxima, que é o Paraguai, ao invés de buscar no Brasil Central, que ficam as distâncias muito longas e com frete muito caro. Mas é importante que a nossa produção de proteína animal é de alta qualidade, por isso nós conquistamos mais de 150 países onde nós estamos exportando frango e suíno atualmente, e temos aí uma oportunidade de expandir ainda mais na medida em que conseguimos produzir mais grãos. Hoje, no oeste catarinense, a proteína animal é o maior vetor de desenvolvimento porque ele induz outras atividades correlatas à cadeia produtiva de suínos e aves que geram muitos empregos e muita renda e oportunidades para o desenvolvimento. Secretário, e quais os reflexos da Operação Carne Fraca no desempenho do agronegócio catarinense? Santa Catarina tem reconhecidamente um status sanitário na produção animal que é de excelência. Nós estamos aqui livres das principais doenças que afetam a produção mundo afora, como, por exemplo, nós conquistamos o certificado de área livre de febre aftosa sem vacinação em 2007,
O Brasil agora estabeleceu um programa para até 2023 tornar o país inteiro livre sem vacinação, mas veja, nós desde 2007 já temos esse certificado e isso nos abriu as portas para os mercados premium do mundo, principalmente para a carne suína, como é o caso do Japão, é o caso da Coreia do Sul, Estados Unidos, para citar alguns exemplos. Nós também, esses investimentos em sanidade têm reduzido os nossos custos de produção, porque nós não precisamos vacinar os nossos animais contra a febre aftosa 2 vezes ao ano, como os outros estados fazem. Tudo isso graças a um muito eficiente trabalho de defesa agropecuária feito pela SIDASC, em parceria com o Ministério da Agricultura e o setor privado, as agroindústrias e os agricultores. Exportamos 46% de toda a nossa produção de frangos e de suínos em torno de 25% vai para o mercado externo. Agora, a Operação Carne Fraca, ela foi um baque, né, na nossa imagem, né, de certa forma, porque é uma notícia negativa que acabou se espalhando o mundo afora. Mais recentemente, a Operação 3, Carne Fraca, que foi também denominada Trapaça, acabou atingindo novamente, né, o nosso setor produtivo, inclusive com plantas ou indústrias que não têm absolutamente nenhum problema em relação à salmonela, que foi um dos problemas utilizados pelo embargo da União Europeia para algumas plantas, para 20 plantas do Brasil, sendo 3 de Santa Catarina, que infelizmente acabam afetando. O impacto principal é que nós, de Santa Catarina, 15,2% das exportações de frango iam para a União Europeia. Então, houve uma queda porque algumas plantas deixaram de exportar. Mas existem saídas para o problema, né? Nós já estamos, primeiro porque continuamos com várias plantas habilitadas a exportar para a União Europeia. A Seara de Itapiranga, que é um exemplo, né, que ela tem também uma excelência sanitária e foi agraciada recentemente com o certificado de primeiro compartimento sanitário de avicultura do mundo, e isso nos permite proteger aquela produção ligada à Seara de Itapiranga, mesmo em caso de ocorrência de doenças em outros lugares, é possível continuar exportando daquela região porque ela tem uma segurança sanitária própria e diferenciada. E o mercado é assim, algumas portas se fecham, outras se abrem, e ao mesmo tempo o setor precisa continuadamente se adaptar a essas situações. A China, né, tem aumentado suas compras do Brasil. Nós temos o México que está solicitando, né, habilitação de 30 plantas para exportação de frango. A Indonésia, que é a 4ª maior população do mundo, também está interessada em comprar do Brasil. E estamos muito esperançosos, né, com o retorno das compras da Rússia da carne suína que pararam de comprar no final do ano passado. E por isso, apesar desses percalços, nós vamos progredir bastante na produção de suínos e aves ainda em Santa Catarina. Secretário, quais os desafios e oportunidades para o agronegócio catarinense, aqui no estado, no Brasil e no mundo? Em Santa Catarina, nós temos uma grande preocupação de produzir com sustentabilidade, isto é, eliminar todos os possíveis impactos sobre o meio ambiente que a produção agrícola pode trazer. Nós estamos cuidando bem disso. Nós precisamos de rentabilidade no meio rural para atrair os jovens a serem sucessores dos seus pais, e para isso temos que investir muito em eliminar as assimetrias da infraestrutura que tem nas cidades e que não tem no meio rural. O êxodo rural se constitui um problema ainda, secretário? Nós tivemos no passado, né, épocas de forte êxodo rural. Hoje em dia nós já estamos vendo um equilíbrio. Santa Catarina tem atualmente 15% da sua população no meio rural e 85% na área urbana. E essa população rural profissionalizada, né, está estabilizando e inclusive atraindo jovens que estão retornando das cidades para o campo como uma alternativa de vida. Nós temos outros desafios que nós precisamos equilibrar no meio rural, e um deles é certamente a questão de melhorar as condições para gerar mais renda nas pequenas propriedades. E com isso nós estamos trabalhando novas alternativas econômicas
novas formas de agregação de valor, produtos de maior rentabilidade, como, por exemplo, a produção orgânica, a produção que atrai preços melhores no mercado, mas principalmente desenvolver a cadeia produtiva do leite. O leite é a atividade que mais emprega em Santa Catarina, no meio rural. São 48 mil produtores que têm esta atividade como a sua principal fonte de renda. E o leite está agora no desafio de se preparar para a exportação. Nós até aqui vínhamos aumentando a produção de leite para substituir importações, como o Brasil era deficitário. Agora chegamos a um nível que, para aumentar mais ainda a produção, nós precisamos conquistar o mercado externo da mesma forma como já fizemos com o suíno e o frango. Isso é perfeitamente possível, mas precisamos incorporar nesta atividade as modernas tecnologias que o mundo já adota, como é o caso da Nova Zelândia, da própria Argentina, Uruguai e Austrália. E com isso nós vamos transformar o leite em mais uma estrela do nosso agronegócio. Outro desafio é justamente fazer com que a sanidade seja preservada, né? Preservar esse patrimônio que nós temos no campo, da área da produção animal, cuidando muito bem das principais doenças e eliminar duas zoonoses que ainda estão presentes, que é a brucelose e tuberculose no nosso rebanho bovino, que é um grande desafio, mas é um desafio possível de ser vencido, né? Nossos agricultores precisam continuar tendo acesso a crédito para investir em modernização dos seus equipamentos de produção. Com isso, nós conquistamos a humanização do trabalho, o aumento da produtividade, né? E na produção animal, um cuidado especial com relação ao bem-estar animal. Se a sociedade hoje já nos cobra, né, em relação ao meio ambiente, né, ela também vai nos cobrar em relação à produção animal, que tem que ser feita sem nenhuma crueldade aos animais. Isso é possível com tecnologia, com conhecimento. Por isso a nossa produção hoje ela é uma produção que alimenta os 7 milhões de catarinenses que nós temos hoje, contribui significativamente para alimentar os 207 milhões de brasileiros e está ali já contribuindo para alimentar os 7,3 bilhões de habitantes que o mundo tem a partir da produção de Santa Catarina. Agora, o potencial ainda é bem maior. Nós temos, por exemplo, também um espaço grande para agregar valor aos produtos florestais. Santa Catarina é o estado com a segunda maior área florestada do Brasil. E com os produtos florestais nós podemos conquistar grande valor agregado através de móveis, produtos derivados da madeira e da celulose, que também são muito desejados mundo afora. Secretário, e quais são as ações do governo do estado para dar suporte para esse setor, considerado o setor primeiro, que é o setor agropecuário? Nós trabalhamos com as políticas públicas basicamente em 4 eixos. Nós produzimos inovações tecnológicas através da pesquisa agropecuária, isso nós executamos através da IPAGRE, em 9 estações experimentais pelo estado afora e mais 5 centros especializados de pesquisas e estudos. Nosso segundo eixo é levar conhecimento ao produtor em parceria com os municípios. Nossos técnicos de extensão rural da IPAGRE estão em todos os municípios do estado, em parceria com as administrações municipais e com o setor privado. E o terceiro eixo é justamente de investir em políticas de defesa agropecuária que nós executamos através da SIDASC. E, por fim, fomento, colocando recursos em programas e projetos que mexem o ponteiro na direção do desenvolvimento. E isso são, por exemplo, programas como o nosso programa Terra Boa, né, onde a gente consegue investir em tecnologia para que nossos agricultores tenham mais produtividade com calcário, sementes de milho, os kits forrageira, o kit piscicultura, kit apicultura, os nossos programas de menos juros para financiar investimentos nas propriedades rurais, armazenagem, cobertura de pomares. Temos uma linha de regularização fundiária que é fundamental, porque nós ainda temos milhares de estabelecimentos rurais cuja documentação da terra não está atualizada, não está em dia, e isso impede investimentos, financiamentos e assim por diante. E com isso, com esse leque de ações, nós investimos 700 milhões de reais por ano. E com esse investimento, né, com essas 3.300 pessoas que hoje trabalham pelo governo do estado para o agronegócio catarinense, nós temos colhido excelentes frutos. O governo não se arrepende de 1 centavo gasto com a agricultura,
porque a agricultura retorna multiplicado os investimentos que faz, principalmente porque gera uma economia primária lá na ponta, lá no interior, e ele ativa toda a economia local do comércio, da indústria, dos serviços, que faz com que nós tenhamos essa qualidade de vida invejável em relação a outros estados brasileiros. Basta ver que, durante essa crise que o Brasil vem passando, desde 2014, quando nós crescemos apenas 0,1%, em 2015 nós tivemos uma recessão de 3,5%, em 2016 outros 3,5% de crescimento negativo da nossa economia. Em Santa Catarina nós conseguimos manter, uma economia funcionando graças ao agronegócio e ao turismo, o agronegócio conectado com a economia global, um agronegócio exportador, gerando empregos e renda principalmente nos municípios do interior. Por isso eu sou um otimista em relação ao futuro da agropecuária brasileira como provedor de alimentos para o planeta. E a demanda vai se deslocar principalmente para a Ásia e para a África, onde estão as grandes populações, e o Brasil é candidato a se aproveitar dessa grande oportunidade que está surgindo aí. Nós temos modernos meios de produção que vão criar estímulos, e aumentos de produtividade e eficiência. Mas, acima de tudo, merece os parabéns o nosso agricultor de Santa Catarina, que trabalha com profissionalismo, competência e, acima de tudo, respeito e ética. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!